você sabe fazer os acordes com sétimas e nonas do campo harmônico? Sabe quais são as sétimas certas e as nonas a serem utilizadas em cada grau? Hoje eu vou ensinar com detalhes aí como fazer esses acordes do campo harmônico e como utilizar corretamente nas músicas, tá bom? Fica comigo até o finalzinho se você não sabe, e hoje você vai ficar sabendo e, claro, né, vai melhorar a sua música utilizando essas sétimas e nonas aí, tá? Então fica comigo até o finalzinho que você vai gostar, que a aula realmente está muito legal, tá show de bola. Olá, músicos e musicistas, eu sou o arranjador e professor Marconi. Bem-vindos a mais uma aula do meu canal QI Musical. Não deixe de curtir esse vídeo, essa aula, dando um joinha lá embaixo, um like. Ative o sininho também para você não ficar de fora de nenhum vídeo novo. Compartilhe com a galera aí essa aula também. E claro, se você não é inscrito, se inscreva no canal, seja nosso parceiro, tá bom? Olha, uma das maneiras legais da gente melhorar a música é colocando sétimas e nonas nos acordes. E claro, né, trabalhar os acordes do campo harmônico com esses 2 graus aí, incluindo esses 2 graus, a música dá aquela melhorada. Então, muita gente está começando, claro, aprende o campo harmônico, os acordes do campo harmônico, mais simples. Por exemplo, eu estou no Dó, primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, que é o Mi menor, Fá, que é o 4º grau, Sol, que é o 5º, Lá menor, que é o 6º, e o Si meio diminuto aqui, já incluí na 7ª aqui, mas é para ficar mais bonito. Mas por que incluir a 7ª e a 9ª? Eles valorizam a música e você consegue trabalhar melhor para cantar, para fazer seus arranjos. E claro, né, os acordes ficam mais bonitos. Nem sempre é para ser utilizado sétimas e nonas, tá? Mas a grande maioria das vezes fica muito legal você utilizar. Então vale a pena, eu vou passar uns detalhes aqui, como fazer e quais os graus que levam sétimas maiores, sétimas menores, nona, qual que pode usar a nona na hora certa. Eu vou dar umas dicas aqui legais e eu tenho certeza que você vai gostar. O primeiro passo aí é vocês entenderem que o campo harmônico em matéria de acordes maiores e menores, eles têm a mesma estrutura. Por exemplo, o primeiro vai ser sempre maior, o segundo menor, o terceiro menor, o 4º e o 5º também são maiores, e o 6º menor, e o 7º ele é menor com a 5ª alterada, que é a 5ª diminuta. Então, isso é um padrão. Agora, quando a gente quer melhorar a música, os acordes, a gente consegue incluir as sétimas e nonas, mas cada grau do campo harmônico ele tem uma sétima específica e uma nona específica. Então hoje eu vou passar para vocês aqui. Nessa primeira dica eu preciso que vocês entendam que dentro do campo harmônico cada grau tem sua função. Então, por exemplo, o primeiro grau relaxa a música, onde define o tom da música. E quando eu vou para o 4º grau, que é o Fá, por exemplo, ele é tenso. Então, ele é um acorde diferente do primeiro no sentido de função. Mas ele tem a mesma estrutura do primeiro, maior e maior. Então, você precisa entender essa diferença, tá bom? De função e estrutura. Então, para melhorar a música, aí nós vamos mudar a estrutura do acorde, colocar sétimas, nonas. Então, o primeiro grau e o 4º grau, nós podemos utilizar a mesma estrutura, você sabia? Por exemplo, se eu colocar acorde com sétima maior no primeiro grau, ó, eu posso também colocar acorde com sétima maior no 4º grau. Funciona e fica legal demais, tá bom? E prosseguindo, se eu quiser colocar a nona, ó, Dó com nona, primeiro grau, eu posso também colocar um Fá com nona também. Vou botar aqui que é mais fácil fazer, ó. A mesma estrutura. Entenderam que é a mesma estrutura, porém, ele tem funções diferentes. Um relaxa e o outro está tenso, tá? Mas podemos usar a mesma estrutura. Então,
Então, esse primeiro passo, se vocês guardarem o primeiro grau, posso colocar com nona, com sétima maior, e o quarto grau também, com sétima maior e com nona, tá bom? O outro acorde maior que existe no campo harmônico é o quinto grau. Nesse grau, a gente precisa tomar um pouquinho mais de cuidado, porque a sétima já não é mais o maior, tá bom? Todo quinto grau, ele leva uma sétima menor, por ele ser dominante. Ele fica um acorde muito tenso, de preparação para cair e relaxar no primeiro grau. Então, ao contrário do primeiro e do quarto graus, que são sétimas maiores, eu tenho que colocar com sétima. Por exemplo, Sol, normal, eu boto a sétima. É assim, ó, e a sétima também é aqui, ó, que é o Fá. Tá bom? Não vou entrar em detalhes, porque como eu falei no início, é necessário estudar harmonia e tudo mais. Mas hoje vai ser uma aula bem prática para quem está começando aí e ajudar a galera a melhorar a música. Ó, Sol com sétima, tudo bem? Então, eu posso colocar também a nona junto com esse Sol com sétima. Fica mais bonito, ó. A nona está aqui embaixo. A nona sempre é o segundo grau oitavado da nota. Então, Sol, Lá, que é a nona, ó. Já melhora a música bastante. Daqui a pouco eu vou dar uns exemplos aqui de algumas cadências, de algumas músicas também, e vou melhorando aqui, colocando as sétimas e nonas. O importante agora é você entender qual que eu posso colocar a sétima, qual sétima colocar em cada acorde. Falando dos graus menores, do segundo, do terceiro, do sexto, do sétimo, o sétimo grau, ele é um grau menor muito específico. Ele é bastante utilizado, mas nas músicas mais elaboradas, quando muda para o tom menor e tudo mais. Então, nas músicas mais simples, ele praticamente não é utilizado. Então, hoje a gente não vai falar diretamente dele, não. Vamos falar do segundo, do terceiro e do sexto graus, que são menores. Todos eles, nós conseguimos colocar sétimas menores, tá bom? Então, por exemplo, eu tenho aqui no Dó, depois eu vou para o Ré, menor, vou fazer com pestana aqui. Eu posso colocar com sétima, Ré menor com sétima, fica show de bola. O terceiro grau também, e o sexto grau também, que é o Lá menor simples, sem sétima e com sétima, ou assim, ó. Partindo da sexta corda, dá para fazer assim, fica legal, fica bonito, ó. Então, agora falando de nona, o terceiro grau não fica ideal colocar a nona, porque ele teria que colocar uma nona menor, então fica bem assim, vamos dizer assim, pouco utilizado. Então, pensando em nona, a gente vai pensar só no segundo grau e no sexto, tá bom? Tudo bem? Então, eu vou fazer um segundo grau com sétima e nona. Eu vou incluir a nona também para ficar bonito. Eu posso colocar também sem a sétima, que daqui a pouco nós vamos ver. Colocando a sétima e nona, ó, Dó. Ré menor está aqui. Ré menor com sétima. Agora, Ré menor com sétima e nona. Como é que fica bonito, ó? Fica legal demais, né? Fica muito legal para depois trabalhar aqui, ó, Sol com sétima, que é o quinto grau, e cair de novo no Dó. O famoso 2, 5, 1, né, ó. Já fica melhorando a música aí, só mexendo em 2 acordes, tá bom? Então, esse desenho é muito legal, ó. Se eu quiser fazer esse acorde menor com sétima e nona partindo da sexta corda, ele é fácil, tranquilo. Eu faço aqui, vou dar um exemplo aqui no Lá menor, que é o sexto grau de Dó, tá? Eu estou fazendo com sétima, Lá menor sem sétima, Lá menor com sétima. Agora eu vou botar a nona aqui embaixo, ó. Vai ficar bonito, ó. Então eu vou dar um exemplo aqui, fazer um primeiro grau e sexto graus, utilizando o acorde com nona. Olha como é que fica bonito, ó. Dó com nona. Ó. Como é que fica bonito fazer um arranjo para começar a música, ó.
Marconi, fácil, fácil. Claro que tem que treinar um pouquinho. Essa aula é para iniciantes, para quem está começando a entrar nessa fase aí de fazer os acordes. Não é iniciante do zero, não, porque não dá para fazer. Mas quem já está tocando um pouquinho já consegue, ó. Daqui a pouco eu vou dar um exemplo das músicas, tá bom? Se eu quiser fazer esse acorde sem sétima, eu posso fazer meia pestana aqui, ó, Sol menor, Lá menor mesmo, ó, Lá aqui, ó, o Lá aqui, ó, na sétima casa, eu boto o dedo aqui, ó, uma meia pestanazinha aqui na quinta casa, utilizando a primeira, segunda e terceira corda, ó, e coloco aqui o dedo e faço a nona aqui, ó. Fica bonito, aí já não tem a sétima. Ele tá só com Lá menor com nona. Bonito demais, né? E dos acordes soltos, eu posso fazer um Lá menor com nona aqui também. Eu tô passando várias situações para ajudar vocês. Ó, Lá menor com nona, ó. Ó. Olha como é que é bonito o som. Ele é mais difícil de ser feito, ó. Tem que treinar um pouquinho, mas bonito para começar a música, ó. Fiz uma brincadeira aqui, pra você entender como é que fica legal fazer a introdução. E eu posso fazer também o Mi menor com nona. Mi menor, ele solto, aqui como é que fica bonito aqui, ó. Olha que legal. Para terminar uma música, né? Por exemplo, Mi menor, Lá menor, simples. Aí eu faço um 5, 7, dominante. Ao invés de eu terminar no Mi menor, eu termino no Mi menor com nona, vai ficar bonito, ó. Olha que legal, dica de mestre, né? Então, daqui a pouco eu vou passar para vocês aqui alguns exemplos do que eu passei para vocês de sétima e nona aqui, algumas músicas conhecidas. Eu vou fazer simples e vou incluir a nona e sétima para você ver a diferença, como é que fica. Só rapidinho aqui na aula, você que está precisando estudar harmonia, quer ficar fera na harmonia, eu preparei um curso com 36 aulas em vídeo, material em PDF, bônus de estudo lá no final. O curso é vitalício, muito show de bola, uma aula bem didática, onde eu abordo todos os assuntos de harmonia, desde o início até o final, dando exemplos práticos no violão. Tá muito legal, show de bola, vale a pena você conhecer esse curso e investir em você mesmo, tá? Esse conhecimento harmônico vai te ajudar em todos os sentidos na música. Dá uma olhadinha na página lá, onde você vai ter acesso ao conteúdo e o valor que está excelente. Vou colocar no canal, vou colocar no meu site e vou colocar também na descrição desse vídeo, tá bom? Dá uma olhadinha que vale a pena. Além do curso, eu também tenho um e-book sobre o campo harmônico para iniciante. Muita gente só precisa estudar o campo harmônico, então vale a pena essa aquisição. O preço está excelente. Eu vou colocar também o link aqui na descrição. Tanto o e-book quanto o curso, vocês vão estudar na plataforma Hotmart, uma plataforma totalmente segura. O e-book você consegue, passando os dias depois da compra, você consegue baixar ele todo se você quiser, tá? Nem precisa, porque você vai estudar na Hotmart, mas se você quiser, tem essa opção lá, tá bom? Então não deixe de olhar essas páginas e realmente confirmar. Eu tenho certeza que você vai gostar, tá bom? Vamos voltar para a aula, que a aula realmente está show de bola. Voltando aqui para a aula, agora você já pegou os acordes com sétimas e nonas do campo harmônico, deu uma estudada aí com calma. Você pode agora brincar um pouquinho, mudando alguns acordes e melhorando as músicas. Só uma observação, quando nós formos utilizar o quinto grau, que é o dominante, e quisermos colocar uma nona, fica mais interessante colocar a sétima junto, tá? Principalmente quando você for voltar para o primeiro. Por exemplo, estou em Sol, o tom é Sol. Eu fiz o quarto grau, que é o Dó, com sétima maior, e fiz o Ré com
com sétima, se eu quisesse fazer com sétima. Se eu quiser incluir a nona, eu tenho que deixar a sétima também, ó. Tá bom? Esse acorde aqui, ó. A sétima tá aqui, a nona tá aqui. Porque se eu fizer só com nona, ele não dá a tensão necessária para voltar para o primeiro, tá? Então, por exemplo, tocando em sol, ó. Vou fazer com nona comum, ó. Como é que não fica legal, ó. Ó, dá a ideia que você mudou de tom, tá bom? Então, cuidado aí. Isso é dica de mestre aí, cuidado. Agora, claro que eu posso utilizar esse com nona, se eu quiser usar com nona, só como passagem fica legal. Por exemplo, o que é passagem? É quando eu não vou para o primeiro grau, quando eu não fecho a música. Por exemplo, eu estou no Mi menor, que é o 6º grau de Sol. Outra dica legal aí, olha só, 6º grau. E eu quero ir para o 4º grau, que é o Dó. Vou dar com nona também. Aí eu posso fazer esse Ré com nona como passagem, que fica legal. Por exemplo, ó. Aí fica legal. Entendeu a diferença? Então, só se ligar aí. Quando você precisar voltar para o primeiro, para repousar, você, se quiser colocar nona, tem que colocar sétima. Tá bom? Ou então não coloca só Ré com sétima. Tudo bem? Então, só essa dica aí para não perder e acaba atrapalhando e desafina a música, não fica legal não. E essa passagem pode ser feita ao contrário também. Eu estou no Dó, ó. Fica legal, aí eu posso colocar a nona, entenderam? Nessa última dica, eu vou trabalhar com a música gospel antiga, porque ela vai para um tom relativo do Dó, que é o Lá menor. Então é bom entender também que o Lá menor relativo natural, ele tem os mesmos acordes que o relativo maior dele, que é o Dó, tá bom? Então dá para a gente utilizar esse exemplo aqui legal para vocês entenderem. Então, por exemplo, ela começa em Lá menor, que é o primeiro grau menor, né? Que seria o 6º grau de Dó, tá bom? Que é o relativo. Depois Mi menor, depois Fá, depois Sol, depois Lá menor. Então fica mais ou menos assim, ó. Eu sei que foi para um alto preço, para que contigo eu fosse o meu irmão. Só esse pedaço. Agora eu vou colocar as sétimas, vou fazer uma introdução primeiro antes de cantar. Olha só como é que fica já melhor a música, dá um outro brilho. Só colocando as sétimas, ó. Eu sei que foi para um alto preço, para que contigo eu fosse o meu irmão. Olha só que legal. Viu? Eu coloquei Lá menor com sétima, Mi menor com sétima, Fá com sétima maior, porque esse Fá com sétima é como se fosse o 4º grau de Dó, né? Depois Sol com sétima aqui, como se estivesse preparando para o Dó, mas ele vai cair para o menor que do relativo dele. Entendeu? Então, olha o brilho que deu. Claro que pode melhorar mais ainda. Eu vou colocar agora a nona como introdução e vou continuar com sétimas também, mas a introdução eu vou colocar o Lá menor e Mi menor com nona. Olha como é que fica show de bola colocando a nona, ó. Eu sei que foi pago um alto preço, que maneiro, para que contigo eu fosse o meu irmão. Olha só, show de bola.
vírgula. Claro que eu não posso estender muito, senão o vídeo fica muito grande, mas a ideia é você entender o conceito aí de como fazer, incluir sétimas e nonas e começar a melhorar. Pode fazer em qualquer música mais simples que vai dar certo, tá bom? Claro, atentando sempre a melodia tem que combinar com o acorde, tá bom? Gente, ó, um forte abraço a todos, não esqueça de curtir lá embaixo, tá bom? Dando um joinha, dando like lá embaixo. Não esqueça de ativar o sininho também para você não ficar de fora de nenhum vídeo novo. E compartilhe, né, com a galera aí que está precisando ajudar essa matéria. E se você não é inscrito, se inscreva no canal, seja nosso parceiro, tá bom? Gente, um forte abraço aí. Que Deus abençoe e até a próxima aula, se Deus quiser.